O pronome relativo cujo transmite ideia de posse e deve ser seguido diretamente pelo substantivo a que se refere. Comentário. Certo. O pronome cujo indica posse e não pode ser seguido de artigo. Exemplo correto. A empresa cujo projeto foi aprovado receberá investimentos. Questão. A frase "o aluno chegou atrasado, porém conseguiu assistir à aula" apresenta uma conjunção coordenativa adversativa. Comentário. Certo. A conjunção porém indica oposição entre as orações e pertence ao grupo das conjunções coordenativas adversativas. Questão. O uso da vírgula em Pedro, que é advogado, assumiu a defesa do caso é facultativo. Comentário. Errado. A oração que é advogado é uma oração subordinada adjetiva explicativa e deve obrigatoriamente ser separada por vírgulas. Questão. O correto é dizer preferir mais para enfatizar a escolha de algo. Comentário. Errado. O verbo preferir já contém a ideia de comparação, tornando desnecessário o uso de mais. O correto é dizer prefiro café a chá. Questão. O uso do hífen está correto na palavra anti-inflamatório. Comentário. Certo. De acordo com o novo acordo ortográfico, o hífen é mantido em compostos com prefixos terminados em vogal quando o segundo termo começa com a mesma vogal. Questão. A palavra bem-vindo deve ser escrita sem hífen após a reforma ortográfica. Comentário. Errado. Bem-vindo continua sendo escrito com hífen, pois é um adjetivo composto com o advérbio bem, que mantém o hífen quando seguido de palavra iniciada com V ou H. Questão. O correto é dizer me chamo João em vez de chamo-me João. Comentário. Errado. A colocação pronominal adequada na norma culta é chamo-me João, pois a próclise, me chamo, deve ser evitada no início de frases. Questão. O emprego da crase está correto em fui à Bahia no verão passado. Comentário. Certo. O verbo ir rege a preposição a, e Bahia é um substantivo feminino precedido de artigo, justificando o uso da crase. Questão. O uso do hífen na palavra autoescola está correto. Comentário. Certo. O acordo ortográfico eliminou o hífen em compostos cujo primeiro elemento termina em vogal e o segundo começa com vogal diferente. Questão. A frase cumpra-se a ordem apresenta um sujeito indeterminado. Comentário. Errado. Cumpra-se a ordem apresenta um sujeito determinado, pois a ordem é o sujeito da oração e o pronome se tem função de voz passiva sintética. Questão. O pronome relativo a qual, acompanhado da preposição em, pode ser usado no lugar de onde em a cidade onde nascia pequena. Comentário. Certo. O pronome a qual, acompanhado da preposição em, pode substituir onde, a cidade na qual nascia pequena. Questão. A expressão a nível de está correta para indicar referência a um assunto específico. Comentário. Errado. A expressão correta para indicar referência a um tema ou questão é em nível de. A nível de é usada para indicar altitudes. Questão. O uso da crase está correto em à medida que o tempo passa, aprendemos mais. Comentário. Certo. A expressão à medida que exige o uso da crase, pois equivale a conforme. Questão. A palavra paralisação está corretamente grafada. Comentário. Errado. O correto é paralisação, pois deriva de paralisar e não de paralisar. Questão. A forma verbal mantém está correta no singular. Comentário. Errado. O verbo manter segue a conjugação de ter, e no presente do indicativo, na terceira pessoa do singular, a forma correta é mantém. Questão. A forma verbal vou entregar-lhe o documento está correta. Comentário. Certo. O verbo entregar exige um objeto indireto para indicar quem recebe algo, e lhe desempenha essa função corretamente. Questão. O correto é dizer ela tem R$500.000 e não ela tem R$500.000. Comentário. Certo. O numeral meio, quando indica quantidade,
permanece invariável, meio milhão, meio litro, meio quilo. Questão. O uso do hífen está correto na palavra micro-ondas. Comentário. Certo. Palavras formadas pelo prefixo micro mantêm o hífen quando o segundo elemento começa com vogal. Questão. A expressão vamos nos encontrar está incorreta, pois o correto seria vamos encontrar-nos. Comentário. Errado. A locução verbal permite a colocação do pronome antes ou depois do verbo principal, sendo ambas corretas. Questão. A concordância está correta na frase vende-se carros usados. Comentário. Errado. O verbo deve concordar com o sujeito, que é carros usados, plural. O correto seria vendem-se carros usados. Questão. O verbo chegar exige a preposição em antes do complemento. Comentário. Errado. O verbo chegar rege a preposição a e não em. O correto é cheguei a São Paulo ontem. Questão. O uso do pronome está correto na frase isso é algo de que me recordo com carinho. Comentário. Certo. O verbo recordar exige a preposição de e o pronome relativo que deve ser precedido dela. Questão. O correto é dizer haviam muitas pessoas na reunião. Comentário. Errado. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal e deve ser usado no singular. Havia muitas pessoas na reunião. Questão. A frase é proibido a entrada de estranhos está correta. Comentário. Errado. O correto seria é proibida a entrada de estranhos, pois o substantivo entrada está determinado pelo artigo a, exigindo a concordância com o adjetivo proibida. Questão. O uso do pronome está correto em vou me lembrar disso. Comentário. Certo. O verbo lembrar é transitivo indireto quando pronominal e exige a preposição de, sendo correto dizer lembrar-se de algo. Questão. A frase trata-se de questões complexas, apresenta um sujeito indeterminado. Comentário. Correto. A partícula-se que acompanha o verbo tratar sinaliza a indeterminação do sujeito. Questão. O verbo implicar exige preposição quando significa acarretar consequências. Comentário. Errado. O verbo implicar, no sentido de acarretar, é transitivo direto, mas quando significa envolver alguém em algo, exige a preposição, ele foi implicado no caso. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!